Bom, gente, o treinamento hoje é um exercício de automação, tá? Ele é um exercício um pouco mais demorado. É um exercício que vai exigir que a gente faça a automação de um processo inteiro dentro do Qualito. Não só desenho, mas automação também. E essa automação ela vai começar a partir de entrevistas que foram realizadas com pessoas de uma determinada área. Vocês precisam ler as entrevistas que existem nos exercícios. Lendo as entrevistas, entendendo como funciona o processo e mapear esse processo dentro do Qualito, desenhar esse processo no Qualito. Depois que desenhar o processo, aí a gente tem que partir para a automação. Ou seja, a gente tem que ver o que é preenchido, o que entram de dados em cada etapa, como as etapas têm que funcionar. E aí a gente vai trabalhar com formulário de atendimento e com formulário de requisição, tá? Para fazer esse tipo de modelagem e de configuração de automação. Então, antes de começarmos com os exercícios de automação, eu vou pedir que vocês entrem no Qualito. Primeiro passo, a gente vai entrar no Qualito, nós vamos lá em Administração, Requisições, Processos. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Cliquem numa atividade, arrastem para a área em atendimento. Coloquem aqui na área em atendimento. Tá? E depois arrastem um nó final, tá? um evento de fim, e coloquem também na área em atendimento. E façam essa ligação desse formato e salvem o processo. Verifiquem se ele vai salvar. Tá? Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a criar um processo do zero. Bom, nesse nosso exercício, a gente vai trabalhar com todas as atividades acontecendo nessa raia, em atendimento. Tá? Vamos lembrar um pouquinho para que servem as raias. No modelo BPMN, essas raias elas servem para identificar os atores que fazem cada atividade. Isso quando a gente recebe um modelo BPMN de um processo desenhado por um analista de processos que usou a notação. No Qualito é um pouquinho diferente, porque o Qualito ele vem com podemos chamar de uma herança do modelo de Service Desk, onde no modelo de Service Desk eu tenho 3 grandes estágios, que é o aguardando atendimento, em atendimento e aguardando verificação. Então, todo o nosso processo a gente vai desenhar ele aqui para esse exercício. Tá? Ou seja, isso significa que quando uma instância do chamado for criada, ela vai diretamente por uma primeira etapa, já mantendo o chamado em atendimento. E aí todo o ciclo de vida dessa instância, ela vai ocorrer nesse status de chamado em atendimento. Vou abrir o chamado, ele vai direto para em atendimento e todas as atividades vão acontecendo aqui até o final dela. Tá? Essa é a forma como a gente vai fazer e eu acredito que vai ser também a forma como 99% dos processos que vocês vão desenhar, vocês vão trabalhar no mesmo formato. Quando a gente está fazendo processo, automação de processo, não tem por que a gente ficar trabalhando com esses estágios, a não ser que eu queira contabilizar tempos de resposta. Só que, vamos entender, tempos de resposta, eles são muito importantes e necessários quando se trabalha com atendimento em Service Desk. Agora, quando se trabalha com atendimento em processos de negócio, eu preciso trabalhar a nível de etapas. Então, são outras informações que eu preciso obter. Quanto tempo eu levei para chegar até tal etapa, quanto tempo eu levei para chegar até determinada etapa e assim por diante. Tá? Por isso que a gente passa a não dar tanta consideração para esses status, aguardando atendimento, em atendimento, e a gente trabalha com todas as atividades nessa raia, em atendimento. Ok? Então, utilizando o formulário de requisição, nós vamos criar a entrada de informações dentro do nosso processo. Utilizando o processo, vocês vão criar o mapeamento e a configuração para que o processo seja automatizado. E utilizando o formulário de atendimento, vocês vão desenhar o layout que o usuário vai enxergar na tela durante o processo de execução dessas atividades, certo? Vamos dar uma olhadinha lá nos formulários de atendimento. Fechando então a janela do processo,
Vocês vejam, eu estou fazendo só uma prévia das configurações antes da gente entrar no exercício para valer, tá? Então eu posso ir lá em Administração, lá embaixo, nos formulários de requisição. Aqui eu tenho formulários de requisição, ok? Eu vou pegar o formulário de requisição do aluno 1. Vejam, o formulário de requisição tem os seus parâmetros iniciais de configuração. Eu deixei eles mais ou menos prontos, tá? Talvez vocês tenham que mexer em alguma coisa aqui, mas eu acredito que não vai ser necessário. E depois eu tenho a área de construção, onde esse formulário, a única coisa que ele faz é pedir o que está sendo solicitado, processa e ele gera uma instância. Só isso, está bem simples, tá? E aqui, nos mapeamentos, eu coloquei uma configuração de mapeamento simples também. Como eu estou no exemplo de formulário de requisições para o aluno 1, eu já estou configurando esse formulário para que o preenchimento dele e o processamento dele faça a abertura de uma nova instância nesse mapeamento, atribuindo o mesmo a uma categoria específica, a sua categoria de aluno 1. Além do formulário de requisição, nós temos também o formulário de atendimento. Aí a gente pode vir aqui em Administração, Formulários, Formulário de Atendimento. E aqui, da mesma forma, eu tenho um formulário para cada... Também é um formulário simples, se eu clicar para exibir ele, vocês vão ver algumas configurações básicas, algumas opções aqui do menu Ações disponíveis. E na guia Construção, eu tenho uma coisa bem simples, que é a exibição do código, a etapa e a descrição, tá? Montagem do formulário de atendimento é igual à montagem do formulário de requisição. A gente vem até os elementos que a gente precisa trazer para cá. Por exemplo, eu quero trazer o nome do cliente. Eu clico no elemento, nessa área aqui lateral, arrasto para uma linha dentro do meu formulário e solto. Pronto, lá está o cliente. Cláudio, como é que eu tiro as caixinhas? Clica sobre o componente, nas propriedades dele, tu vai ter, por exemplo, a propriedade Read Only, que eu posso marcar, Text Only, que eu posso marcar. Pronto, acabei de tirar a caixinha de fundo, agora ele se tornou somente visualização, tá? Todos os componentes que eu clicar e arrastar para dentro da minha área de formulário, eu vou trabalhar nesse formato. Clico, venho nas propriedades e defino as propriedades que existem. Cada componente tem inúmeras propriedades. Vocês podem ver aqui que só esse componente cliente tem uma série de inúmeras propriedades. As propriedades, elas se repetem. Então, por exemplo, a propriedade read only, ou que significa somente leitura, né? Ou a fonte, o tamanho da fonte, essa mesma propriedade existe em vários outros. Então, a mesma coisa que a gente aplicar aqui, o mesmo valor que se aplica em um também corresponde ao mesmo valor, pode se corresponder ao mesmo valor, ao mesmo comportamento quando aplicado ao ser atribuído em outros componentes, ok? Eu vou excluir esse componente daqui, clicar com o botão direito, excluir componente, vou tirar ele do meu formulário, tá? Bom, como eu falei para vocês, esse processo está mais ou menos pronto, quer dizer, a casca dele está pronta, tá? Se eu pegar aqui no catálogo de serviços do Qualitor, isso vai ser a forma que vocês vão utilizar para testar o processo. Vier aqui em nova requisição de serviço, ok? Utilizem o cliente 93. No cliente 93, vocês podem buscar o seu próprio aluno, se quiserem, por exemplo, e vai trazer um catálogo de serviços. Nesse catálogo, a gente tem um serviço chamado Treinamento Qualitor BPM. Clicando nesse serviço, nós vamos ter um serviço de cada aluno, que vai disparar o seu formulário. Então vamos lá, na nossa sequência ainda a gente tem um serviço no catálogo, que aciona um formulário de requisição, que abre uma instância classificando ela numa determinada categoria, que por sua vez está atribuída a um processo, certo? Não é nada diferente de quem já fez na versão anterior, vai fazer agora, tá? O que eu fiz aqui foi deixar um pouquinho mais
configurado, para a gente não ficar configurando várias coisas do zero. E se eu clicar em um dos serviços, vou pegar aqui o aluno 4, por exemplo. Olha só, cliquei no serviço e ele me abriu o formulário de requisição do aluno 4. Esse formulário é só do aluno 4, porque eu cliquei no serviço aluno 4. Eu vou colocar uma descrição e mandar processar. Ele vai mostrar que gerou um atendimento. Se eu clicar em visualizar, o que eu fiz até agora? Vi um serviço que acionou um formulário que gerou uma instância nessa categoria e ao mesmo tempo ele já atribuiu um processo a ele. Atribuiu mesmo, Cláudio? Sim, eu vou mandar visualizar. Ele atribuiu o processo, colocou ele na etapa teste, que é a etapa que existe nesse processo, do aluno 4, tá? E já associou também o formulário de atendimento do aluno 4 a ele. Então assim, a casca está pronta, eu deixei a casca pronta para a gente trabalhar só em processo e não ficar tanto indo e vindo em configurações do Quality, para a gente trabalhar só com aquilo que realmente importa para nós agora. Tá, então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? O material que vocês têm, então, vocês vão encontrar 4 entrevistas realizadas com pessoas-chave de um processo de contratação. Vocês vão perceber que foram feitas entrevistas com 4 pessoas diferentes, mas que o número de pessoas envolvidas no processo é maior, não é só essas 4 pessoas, tem mais pessoas, certo? E como é uma entrevista, as pessoas gostam de aproveitar e já desabafar algumas coisas, colocar os seus problemas e dizer que o filho também está doente e tal, e por isso não consegue fazer tal atividade. Isso acontece, isso foi tudo relatado nas entrevistas. Então, cabe a nós e ao nosso senso crítico de olhar essa entrevista, ler, entender o que cada pessoa está dizendo, separar aquilo que não é necessário para o mapeamento do processo, utilizar aquilo que é informação relevante mesmo e fazer o mapeamento. Tá, a gente vai começar então lendo as entrevistas, identificando primeiro os atores ou os papéis envolvidos nesse processo. Segundo, a gente vai identificar as atividades que são realizadas nesse processo e a sequência em que essas atividades acontecem, atividades e decisões acontecem, aprovações também acontecem nesse processo. Identificando isso, vocês vão pegar no Qualitor, ir para o seu processo, lá em administração, requisições, processos, cada um vai para o seu processo, e lá vai começar a modelar esse processo, aqui na raia em atendimento. Tá, peço para vocês que coloquem as caixinhas, façam um fechamento, salvem, depois tirem os elementos, coloquem mais caixinhas, vão fazendo e vão salvando, certo? Mais uma informação, tá, para vocês. Na página final, vocês vão encontrar os formulários que são utilizados no processo para solicitar pessoal, que é uma das atividades que vocês vão identificar ali, e outra que é o formulário que é utilizado para fazer a solicitação de recursos que a empresa utiliza hoje. Isso são os formulários que a empresa utiliza, papel. Vamos pensar que a gente vai colocar isso no Qualitor, em automação. Pessoal, mais uma informação, tá, para vocês. Vocês chegando a ponto de precisar ver informações adicionais, de checar informações se foram preenchidas ou não foram. As informações necessárias para esse processo, elas estão prontas, tá? Vocês só precisam utilizar ela. Então, se vocês forem em administração, requisições, informações adicionais, tipos de informação e buscarem todas as informações com a classificação aula, aqui eu tenho todas as informações que são necessárias, possíveis de serem utilizadas para esse processo. Cargo da pessoa, login de acesso à rede, necessita crachá, se necessita smartphone, se necessita tablet, as principais atribuições da pessoa, salário de e salário até. Tá. Quem começou criando o formulário pode pensar em ter um formulário aonde, se eu preciso pedir as principais atribuições, eu arrasto uma informação adicional para o formulário, principais atribuições. Se eu preciso pedir o salário de e o salário até, eu arrasto os campos de informações adicionais de salário de e salário até. Tá?
Olha só, a minha interpretação do exercício, tá, foi dessa forma. Eu inicio o processo com a primeira atividade, que é obter currículos. Depois que a pessoa consegue, a responsável por essa atividade, consegue obter um currículo, vai para uma atividade de entrevista, que consiste também numa decisão, em que eu aprovo. Ó, interessante para quem não viu isso ainda, tá? Se eu clicar aqui nesse checkbox embaixo, ele mostra os labels das sequências. Okay? Se eu desmarcar essa opção, ele esconde os labels da sequência. Isso é para evitar poluição, só isso. Então, na entrevista eu avalio se esse candidato ele foi aprovado para partir para a próxima aprovação, né? Próximo processo de aprovação, ou se ele foi reprovado. Então, aqui cabe a gente refletir sobre o texto que está apresentado, sobre as entrevistas, e imaginar que eu poderia sim dizer que sempre que eu reprovar, eu encerro o atendimento. Só que aí eu estaria exigindo com que o meu usuário, o meu solicitante, ele abrisse um novo chamado a cada tentativa de entrevista, e não é esse o objetivo. O usuário quer abrir um chamado pedindo uma nova vaga e ter o resultado, que é o candidato selecionado. Então eu criei aqui o reprovado, se a entrevista não foi ok. Se não, se aprovado, vai para uma outra atividade de decisão, que é a avaliação do diretor de RH, que vai me dar uma posição de aprovado ou de reprovado. Eu estou entendendo também que quando a solicitação de contratação acontece, essa pessoa aqui ela vai buscar um currículo e ela vai anexar o currículo nessa atividade. Então isso também é uma regra que a gente vai configurar lá no nosso processo, lá no nosso fluxo, né? Eu não posso sair dessa atividade sem ter pelo menos um currículo anexado, certo? Porque ao passar por essa atividade de entrevista com um analista de recrutamento ser dado como aprovado, o diretor de RH ele vai receber o atendimento, vai receber a instância, e ela vai ter que ter no mínimo o currículo ali para ele poder avaliar e dizer que ele aprovou ou que ele reprovou. E todas essas aprovações, toda essa escala de aprovações e reprovações, eu estou devolvendo sempre para cá, para obter novos currículos, para evitar que eu cancele o processo e não entregue o resultado para o meu cliente. Tá? Então vamos ver se ficou parecido com o processo de vocês. Obter currículos, entrevista, avaliação do diretor de RH, avaliação do diretor do centro de custo, verificação do salário, uma atividade de verificação do salário que é feita pelo analista de remuneração. Depois que é feito isso, tem uma atividade de preencher a solicitação de recursos. Depois é feita uma avaliação pelo diretor do centro de custos sobre esses recursos que foram solicitados. Se ele aprovou, aí aqui eu coloquei um elemento de ou inclusivo que vai fazer a distribuição das atividades. Por quê? Porque eu estou entendendo que quando eu vou solicitar recursos, eu estou solicitando um recurso que tem que ser executado por fulano, outro recurso que é por ciclano e outro recurso que é por outra pessoa. Um ou mais dessas opções vão ser dadas como ok. Se for aprovado essas opções que foram selecionadas, então aqui nessa atividade vai acontecer a distribuição das tarefas. Na minha visão do processo, eu estaria aqui distribuindo ações. Chegou nessa atividade de ou inclusivo, né, ele faz a distribuição de ações do Qualitor, ou até chamado, se quiser, essa distribuição dessas atividades no Qualitor para as pessoas. E quando as pessoas concluírem essas atividades, então o processo segue para cá, contrato de trabalho, que é como foi a minha leitura das entrevistas. E por fim, o funcionário é contratado. Então, gente, vocês viram como é que eu desenhei esse estudo de caso, essas entrevistas, nesse modelo, ok? Vocês devem ter aproximado um pouco mais o modelo de vocês desse formato. E o que eu vou fazer agora é mostrar esse processo todo acontecendo. E aí vocês vão ver algumas características de configuração que foram adotadas nesse processo. Tá? Antes de eu entrar para mostrar a automação acontecendo, vamos entender o seguinte, que nesse exercício que a gente está executando, nós temos alguns usuários para o exercício de recrutamento e seleção e alguns solicitantes para o exercício de recrutamento e seleção. São os atores que foram identificados aqui nesse processo.
Então, quem nós temos aqui? Um usuário chamado solicitante vaga. Esse usuário solicitante vaga foi entendido que ele inicia o processo preenchendo um formulário de solicitação de vaga, que, por sua vez, instancia o processo que começa a acontecer. E ali, no meio desse processo, eu tenho várias pessoas envolvidas, vários usuários envolvidos. Então, o processo começa lá na web solicitante, lá no login solicitante.php. A pessoa entra lá, entrar com esse usuário, executar o formulário. A partir da execução do formulário, então, ele vai instanciar o processo, aonde as pessoas, analista de recrutamento, diretor de RH, analista de remuneração, todos esses outros atores, eles vão começar a interagir com o processo. Tá? Vai chegar num ponto do processo em que há uma interação com o processo de um cara chamado diretor do solicitante, que é o diretor do centro de custo do solicitante. Esse personagem, ele é um solicitante, ele é um usuário final, tá? Também. Que em determinado momento ele vai interagir com o processo. Então eu tenho o processo começando na web solicitante, pelo preenchimento de um formulário que está disponível em um serviço do catálogo. Esse formulário ele vai instanciar um processo que vai passar por uma pessoa, por outro e por outra. Em determinado momento é necessário que o diretor do solicitante entre na web solicitante, lá ele veja o seu processo pendente, tá? Lá ele veja a sua demanda pendente e que ele tome a sua decisão, que ele faça a sua atividade de decisão nesse momento para o processo seguir adiante até o final dele. Ok? Vamos ver isso acontecendo então. Eu vou mostrar o processo acontecendo para dar uma visão mais clara para vocês como vocês devem seguir a configuração do sistema. Então, como eu falei, o processo começa lá na web solicitante, certo? Eu entro em login solicitante.php, vocês vão notar que o Qualitor muda a página de entrada para login usuário.php. Isso é uma mudança de nomenclatura que a gente está começando a se voltar. A palavra solicitante não é um termo muito comum em BPM e a palavra usuário é mais normal de ser utilizado, porque abrange todas as pessoas, não se diferencia solicitante de usuário e técnico. O BPM ele trabalha todas as pessoas como fazendo parte do processo. O foco é processo, não pessoas. Então, aqui o login ele já começa a ter essa mudança na versão 8.10, até mesmo na página de entrada. E eu vou entrar então com o usuário solicitante vaga. E aqui no nosso exemplo, nós temos o primeiro serviço do catálogo, aliás, o último serviço do catálogo chamado Treinamento Qualitor BPM. Clicando sobre ele, eu tenho o serviço de cada aluno disponível, certo? Eu vou executar o serviço instrutor. Tá. Ao clicar sobre esse serviço, então ele me abriu um formulário de treinamento, me pedindo o cargo, o salário o salário até e as principais atribuições. Simples, bem como está na descrição, não melhorei nada, eu simplesmente peguei o as is, aquilo que está na descrição do processo, e transportei para o produto. E eliminei os formulários em papel. Tá? Esse cargo ele é uma informação adicional. Ela já existe e está populada com alguns cargos, vocês podem usar ela. Então eu seleciono na lista contábil, salário de e salário até, eu também tenho eles com informações adicionais cadastradas do tipo numérico. Ok. E o campo principais atribuições eu também tenho como informação adicional cadastrada. Eu vou colocar aqui principais atribuições, fazer atividades de análise. E vou clicar em processar. Estou processando o formulário de requisição. Esse formulário, através do mapeamento configurado nele, ele está realizando a abertura de um atendimento. Tá? E ele gerou o atendimento à aula 3846. Vamos lá. Agora eu estou visualizando a demanda no formulário. Olha só, aqui é o formulário de atendimento, mostrando então a demanda. Eu coloquei a etapa, deixei ela em vermelhinho, né, o título, situação, uma breve descrição onde eu coloquei o texto o cargo que foi selecionado, o intervalo de valores e aqui as informações adicionais aparecendo. Isso aqui é um formulário de atendimento configurado. Eu arrastei os campos para cá, arrastei o código, arrastei a etapa, arrastei o título, arrastei a situação, arrastei a descrição do chamado
arrastei uma área de informações e arrastei aqui embaixo uma área de anexos, que eu vou acabar utilizando depois. E ele me mostrou isso. Esse processo, essa instância, ela está na etapa obter currículos. Vejam que eu não consigo mexer nessa etapa, porque eu sou solicitante. Eu solicitei, e quem é que trabalha com essa atividade de obter currículos no processo? Analista de recrutamento, certo? Então, bom, uma vez que eu fiz a solicitação, agora essa solicitação ela está lá com o analista de recrutamento. Eu entro no Qualitor, no atendente, como analista de recrutamento. Analista, recrutamento. Olha, aqui ele está mostrando para mim que o analista de recrutamento tem uma demanda na atividade, uma atividade obter currículos para realizar. Se eu clico aqui, então ele me mostra, me mostrou mais do que uma atividade a realizar, essa atividade aqui. Eu clico sobre ela e aí eu consigo ver que essa atividade que eu tenho que executar, obter currículos. Ok, eu vou lá, faço a atividade, eu pego um currículo e cumpri a minha atividade, consegui um currículo para essa vaga. Bom, se eu tentar seguir adiante, ele tem uma regra de saída na etapa, na atividade obter currículo, que me exige que um currículo seja cadastrado, certo? Então eu não consigo seguir adiante sem ter pelo menos um currículo ali anexado. Eu vou anexar um currículo então nessa instância. Eu preciso classificar o anexo que eu vou fazer como currículo e selecionar um currículo. Vamos fazer de conta que isso é um currículo. Ok. Inserido um currículo dentro da minha instância, eu posso então passar para a próxima atividade. O Qualitor vai lá, olha o modelo que está desenhado e encaminha para a próxima atividade. Entrevista sendo realizada pelo analista de recrutamento. Veja, agora essa instância está nessa atividade de entrevista, certo? Aqui o analista de recrutamento vai ter uma, duas, N vagas que estão no estágio de entrevista, aguardando os agendamentos acontecerem. Quando eles acontecem, o analista realiza o agendamento, ele pode, após a conclusão, então vir aqui na instância do processo, nessa atividade, e determinar se esse candidato, pela entrevista, foi aprovado ou se ele foi reprovado. O que é isso? É as duas setinhas que existem logo após a minha atividade de decisão de entrevista, certo? É o aprovado, é o nome da minha sequência, e reprovado, o nome da minha sequência, tá? Eu vou seguir o que a gente chama de caminho feliz, o processo acontecendo com tudo dando certo. Então, eu vou dizer que realmente foi aprovado esse candidato e o processo passa para a próxima etapa, avaliação do diretor de RH. Vejam, o que eu tenho? Eu tenho aqui, o diretor de RH tem à sua disposição o cargo, as atribuições, a faixa salarial, um parecer ok do analista de recrutamento e o currículo desse candidato anexado para que ele possa fazer a avaliação. Só que eu não sou o diretor de RH nesse momento, eu sou o analista de recrutamento acessando o Qualitor. Eu não tenho condições de fazer nada nessa atividade. Vejam que eu não tenho como avançar ou como reprovar. Eu preciso fazer login agora no Qualitor como diretor de RH. Diretor de RH também é um usuário na configuração, tá? Como diretor de RH, eu entro no sistema e vejo que eu tenho uma atividade para mim. Fazer avaliação, eu estou com um processo aqui na atividade de avaliação diretor de RH, que é o nome que eu dei para essa atividade. Eu clico sobre ela, mostrando mais do que uma novamente, mas eu sei que esse é a instância que a gente está trabalhando. Então, clicando sobre ela, eu como diretor de RH, agora eu posso tomar a minha decisão, né? Fazer a minha atividade de decisão. Com base nas informações que eu tenho, nos dados que foram anexados no processo, eu consigo avaliar se eu aprovo ou reprovo esse candidato. Bom, como a gente está seguindo o caminho feliz, eu vou aprovar.
E a próxima atividade do meu processo é a avaliação do diretor de centro de custo. O diretor de centro de custos, do centro de custos, ele é um usuário final, é um solicitante. Então, para que essa atividade seja realizada, eu preciso sair do Qualito e entrar no ambiente solicitante. O usuário é diretor solicitante. Vejam que eu, diretor solicitante, diretor do centro de custos solicitante, entrei no sistema, tenho minha visão do catálogo de serviços e aqui eu tenho uma área chamada Minhas Pendências, que está mostrando um 1zinho do lado, um númerozinho 1, significa que há uma pendência para esse usuário final. Ele tem alguma coisa a fazer. Ele vai clicar aqui e vai identificar que eu tenho um atendimento aqui disponível para ele, contratação do analista contábil de valores R$ 1.000 a R$ 2.500. E ele pode, então, acessar o atendimento, analisar as informações todas que existem até agora, certo? E, com base nisso, realizar ou não a aprovação. Ele fazendo a aprovação, já não há mais pendências para ele disponíveis. Bom, depois do diretor do solicitante, no nosso processo, a próxima atividade é o analista de remuneração, depois do diretor do centro de custos, tá? Então eu vou entrar com o usuário analista de remuneração. O usuário então consegue identificar que ele tem uma demanda aqui para fazer, para trabalhar. Aqui está a demanda, onde somente ele também, né, pela configuração, tem poder de determinar se essa atividade ela pode ser concluída ou não e seguir adiante. Como o analista de remuneração está com os dados disponíveis para poder fazer a avaliação dele, ele pode então determinar se aprova ou reprova, como condiz com o nosso processo. Ele vai aprovar então esse salário que foi estabelecido e o processo é encaminhado para uma próxima etapa, que é preencher solicitação de recursos. Tá? Vejam que quando eu encaminhei para essa etapa, preencher solicitação de recursos, ele já me abriu alguns campos aqui, algumas informações. Porque nessa etapa, preencher solicitação de recursos, eu configurei nessa atividade, regras de saída e adicionei essas informações. Para mim poder passar por essa etapa, eu preciso ter essas informações preenchidas. E eu, como analista de remuneração, eu não tenho condições de trabalhar com esse atendimento. Eu não posso preencher essas informações, não consigo seguir adiante. Quem precisa fazer isso é o analista de recrutamento e não o analista de remuneração. Então, para seguir adiante com esse processo, e de acordo com o mapeamento que foi feito dele, eu preciso sair do Qualitor agora. E essa é uma atividade que é feita pelo analista de recrutamento. O analista de recrutamento, então, recebe a demanda e ele precisa realizar a atividade de preencher a solicitação de recursos. Clicando sobre ela, ele tem condições de ver a demanda disponível e preencher, então, a solicitação de recursos, que consiste o que o nosso estudo fala, um login de rede para esse usuário, vamos dizer que é a Silva. Se ele necessita crachá, vou dizer que sim. Necessita de smartphone, vou dizer que sim também. E também necessita tablet. Vamos disparar todas as atividades necessárias a serem realizadas. Tá? E uma vez preenchido a solicitação de recursos, o analista de recrutamento pode ir para a próxima fase. Agora nós temos a avaliação de recursos pelo diretor do centro de custos. Isso faz parte do nosso processo. Depois que é feita a solicitação de equipamentos e demais solicitações que precisam ser preenchidas, o diretor do centro de custos ainda precisa realizar a aprovação. Então, nesse momento, a gente sai do Qualitor e entra como um usuário final. Diretor do solicitante. E aqui nas minhas pendências, o diretor acabou tendo uma nova pendência. O processo voltou para ele, certo? Vejam que interessante, a pendência ela saiu do diretor, mas ela acabou voltando para ele porque ele tinha que agir novamente em cima do processo.
quando chegou a atividade dele. E aqui ele então tem as informações para analisar, as informações de acessos. Aqui eu vou fazer a avaliação então do diretor do centro de custos. Eu não vou dizer que requer ajustes, eu vou dizer que está aprovado. Tá? E ele vai então para a próxima etapa, que é a distribuição de recursos. Aqui é onde eu queria chegar. A gente chegou com o processo numa etapa e esse processo ele parou nessa etapa, distribuição de recursos. Ninguém consegue mais movimentar esse processo até que a distribuição das atividades as atividades distribuídas por ele sejam concluídas nesse momento. Porque assim foi como foi configurado no desenho do processo. Esse processo ele está nessa etapa, distribuição de recursos. Se eu sair da web solicitante e entrar novamente, Qualito, vamos entrar como analista recrutamento. Aqui está a minha demanda, ela está em distribuição de recursos, certo? Aqui em distribuição de recursos, aliás, não só em distribuição de recursos, mas a qualquer momento eu posso vir aqui no processo e clicar nesse botão, exibir etapas. Se eu clicar aqui, o Qualito está mostrando para nós que a instância 3846 passou por essa atividade, essa atividade, essa atividade, essa atividade. Aqui eu tenho o momento que cada atividade foi então executada, quanto tempo foi utilizado para a execução. Então aqui eu tenho a execução de cada atividade e como o sistema está em distribuição de recursos, aqui eu estou vendo todas as tarefas que foram geradas, todas as ações que foram encaminhadas para cada um. Tá vendo? E nessa última coluninha, do lado da duração, eu tenho uma indicação se ela foi concluída ou não. Então, nesse caso, como eu não tenho nenhum símbolo aqui, ele está mostrando que todas essas atividades estão pendentes. O processo, ele está parado agora nessa etapa de distribuição de recursos, onde ele distribuiu essas atividades para as pessoas executarem. Então, o analista de recrutamento, nesse momento, tem que providenciar o crachá. O responsável pela TI tem que providenciar acesso à rede. O almoxerifado TI, ele tem que providenciar o smartphone e providenciar o tablet para o colaborador. Enquanto essas atividades não forem concluídas, o Qualito não instancia a próxima atividade do processo. Tá? Se eu clicar aqui nesse botão visualização gráfica, eu consigo ver o meu processo, isso, desde quando ele começou e a execução do meu processo acontecendo. Até o momento em que eu me encontro, certo? Se eu passo o mouse por cima de cada atividade, ele vai me trazer algumas informações como o número de execuções que essa atividade teve nessa instância, né, o tempo total, as horas trabalhadas que foram registradas em acompanhamentos e o custo total envolvido nessa atividade. Isso vale para cada uma delas. Ok? Então, bom, vamos lá. A gente está dizendo que eu estou conectado no Qualito, entrei no sistema como analista de recrutamento, certo? A minha instância ela chegou nessa etapa de distribuição de recursos, onde o analista de recrutamento tem uma ação para tomar. O responsável pela TI tem outra e o almoxerifado tem duas, para que o processo possa seguir adiante. Então, se eu observar, como analista de recrutamento, o meu portal, eu tenho um bloco de ações aqui. E esse bloco de ações, eu chamei de tarefas, ele está mostrando aqui, ó, providenciar crachá para o colaborador contratado. Ele está mostrando para mim isso. Eu preciso executar essa ação, dar ela como concluída. É uma das etapas para que eu possa seguir adiante com a minha instância. Eu vou clicar na bandeirinha e vou simplesmente informar que ok. Crachá providenciado. Muito bem, eu executei a minha atividade. Se a gente vier aqui na instância novamente e quiser ver como é que está o nosso processo, a gente pode ver que a minha atividade foi executada e, pelo visto... Você sabe que sou eu.
pelo visto quem riu, sentado aqui na sala, também executou essa atividade. Então, já que a gente está distribuindo aí as atividades, alguém pode logar como um almoxerifado TI. Vai, então, Emerson. O Emerson loga no sistema como um almoxerifado TI. E tu tem 2 atividades para executar ali, tá, Emerson? E eu consigo notar aqui também que o nosso processo ele já foi encaminhado para contrato de trabalho. Significa que o Emerson já deve ter dado ok nas 2 atividades. O que aconteceu? Ele concluiu todas as atividades que tinha para executar e passou o processo adiante, automaticamente. Se eu clicar aqui e analisar o meu processo agora, eu vejo que ele está na etapa de contrato de trabalho. As outras atividades que estavam distribuídas elas já foram contraídas porque tudo foi concluído, toda a etapa foi dada como concluída. Bom, o contrato de trabalho ele é executado pelo analista de recrutamento, será? Vamos clicar aqui para ver. O contrato de trabalho é realizado pelo analista de recrutamento. Então já está disponível para mim fazer a execução dessa atividade. Eu dando como concluído o contrato de trabalho, o meu processo ele vai para a próxima etapa, que é o evento de fim, se eu não me engano. Funcionário contratado. Final do processo. Ok? Então, esse é o processo que eu gostaria que vocês fizessem ele. Né? O desenho, vocês têm ele basicamente pronto. Agora o que a gente precisa fazer é fazer os nossos formulários de atendimento e de requisição, eles atuarem em cima desse modelo e também configurar as informações adicionais nos processos. Gente, então, conforme o nosso sorteio, o Emerson vai apresentar então o processo dele. Emerson, fica à vontade. Mouse, teclado, quer mostrar para nós aí? Meu nome é Emerson. Então vamos lá. Então tu vai entrar com o usuário solicitante vaga. É isso aí. Ok. Underline vaga. Então vamos Perfeito. lá. Vou acessar o treinamento BPM e vou usar o serviço aluno 11. Esse é o formulário que tu criou. O formulário de requisição. Certo, então pela descrição das entrevistas, tu identificou que tem um formulário que é preenchido para a entrada do processo. Corresponde a um campo de cargo, uma faixa salarial e principais atribuições que têm que ser dadas para se iniciar esse processo. Ok. Então vamos lá. Atribuições, eu estou precisando de um engenheiro, né? Preciso para fazer o mesmo prédio do vídeo em 150 watts. Isso. Processei, na teoria tem que abrir um chamado, uma solicitação. 3885. Isso aí. Não vou visualizar que eu vou acessar como atendente. Tá? Muito bem, porque a primeira etapa, se eu não me engano, é a obtenção de currículos agora. Isso, na teoria tem que ser. Vamos ver se lá está certo. Então vamos lá. Eu acesso com o meu. Analista, underline, recrutamento. É a primeira pessoa que trabalha com... Analista, underline, recrutamento. Isso. Deve estar escrito isso. Foi. Muito bem, então tu iniciou um processo, ele já caiu na etapa novo currículo, um tu outro nome, criou, né? veio do solicitante vaga. Vamos lá. Perfeito. Então ele tá caindo nessa. Não, esse aqui é o título. O título que tu colocou no mapeamento. É isso aí. Ok. Aí quando eu criei o formulário de atendimento, né? Eu adicionei aqui a data de abertura, a previsão de término, que eu achei interessante. Né? Perfeito. Eu coloquei o título, né? A vaga que a pessoa quis, coloquei no título também os valores, né? Que é uma cópia daqui, e a descrição eu deixei aqui nas principais atribuições. Deixa eu fazer um parênteses, Emerson. Pois. Quando vocês estiverem tratando com processos como esse, a título de exercício está perfeito, está ótimo, tá? No mundo real, valores, principalmente nesse caso, são informações que são consideradas um pouco mais sigilosas, então a gente não abre elas em campo texto,
trabalha com elas somente em informações adicionais, porque nelas a gente atribui permissões de visualização sobre esses dados. Tá? Vamos lá. Então vamos lá, vou iniciar, né? Quando eu vou tentar iniciar, na teoria não é para deixar. Beleza, como for. Então eu queria uma regra de saída, né? Solicitando o currículo. Perfeito. Né? Então, não aparece, olha. Ah, não, tá aqui. Cadê a? Não incluiu o formulário. Você tem que ir lá marcar. Ok. O que aconteceu? Eu esqueci, eu não coloquei a parte de anexo. Apareceu os anexos, mas não a opção de adicionar anexos. Exatamente. Quando a gente arrasta o componente de área de anexos para o Qualitor, nas propriedades desse componente a gente tem que habilitar. Eu quero que ele não só visualize os anexos, mas também que eu possa realizar anexos. Então, tu é administrador do sistema, tu pode ir direto no formulário e fazer essa configuração. Então vamos lá. Eu tenho que adicionar essa linha de baixo? Não, nada disso. Não? Clica aqui na área de anexo, nas propriedades, registro de anexos. É só marcar. Isso aí. Eu deveria ver como default, né? Poderia, né? Eu fechei o chamado? Tá aí. Pode dar um F5 na tela. Agora a gente vai ver o comportamento da aplicação daquele parâmetro na interface, tá? Olha só o que aconteceu. Apareceu aqui classificação, indicação de privado e o restante da área de anexo. Então beleza, adicionei o meu currículo, que era obrigatório. Perfeito. O currículo, aliás, não o meu currículo, né? E vou dar início à continuação ao processo. Então, analisei a parte do currículo, agendei a entrevista, a pessoa veio, né? E vou avançar. Aí, vamos seguir pelo melhor caminho, certo? Perfeito. Né? Vamos seguir o caminho feliz. Né? Então, o cara foi aprovado, né? Que aqui já está falando que ele vai lá para o diretor de RH. Então aqui nós estamos vendo que eu não sou o diretor de RH, então funcionou a parte de permissão. Perfeito. Então vou sair, vou acessar com o usuário. Cadê o papel? Não lembro. Diretor _ RH. Diretor RH. Beleza. Ok. Pode localizar o 3885. O diretor de RH vai fazer a primeira avaliação dele, né? O diretor de RH analisou os anexos, né? E vai avançar. Né? E vai reprovar o Zé Civil Cloud receber R$20 mil. Não pode. 200? 20 mil também. Então, vou aprovar. Pode ser tá baixo. Beleza. Agora foi a avaliação do diretor do centro de custo. Que esse cara aqui é um solicitante, correto? Exatamente. O diretor do centro de custos é um solicitante. Um solicitante. Então, vamos acessar com o login solicitante. Sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri não. Eu dei para o nosso colega ali, que eu não sabia mesmo. Porque toda vez que você está com o mesmo navegador e usa atendente e solicitante, ele fica deslogando, certo? Sim. Olha aqui que ela descobriu. Se você vir aqui, colar a bagaça, só que colocar uma letra maiúscula no comecinho ali, ou acho que é funfa. Nossa, isso aí Entendeu? Pronto, pode ter os dois. Então, continuando aqui, depois da descoberta aí, eu vou acessar. Pô, esse foi show. Ele vai ter lá em cima as suas tarefas, suas pendências, né? 3885. É esse cara aqui. Eu não vou abrir, eu já vou direto aprovar. Tudo bem. Beleza? Vou avançar a etapa e ele vai aprovar. Ele aprovou, já saiu das pendências. Isso. E aqui eu estou com quem? Aqui com o diretor de RH. Então eu vou voltar para Analista de remuneração. é o Analista de remuneração. Isso. Obrigado. Analista de remuneração. Não, analista Underline remuneração. Remuneração. 3885.
Tem que colocar o contexto aqui só. pode ser em requisições. Então, continuando o processo, está na verificação salarial, né, desse analista, vai aprovar, obviamente. Não tem outro jeito, vamos aprovar. Bonitinho, ele caiu lá para solicitação de recurso. Não pode avançar, mas nessa Tem que utilizar o analista de remuneração. Recrutamento, analista de recrutamento. E agora vai até o final. Vai. 3885. Joinha, ele não vai conseguir avançar porque tem alguns campos obrigatórios, né? O login de rede vai necessitar. Poderia colocar não aqui só para ver se ele vai abrir dois. Pode, claro. Vou colocar não aqui só para ver se ele realmente funciona. Aqui sim. Então ele não tem que abrir a ação do crachá. Felicidade depende de quem quer felicidade, né? A minha, tudo bem, vambora. Agora eu tenho que acessar o usuário de quem para fazer as... Dá um atualizar ali na tela para nós. É esse cara aqui mesmo? Tá. Ele caiu em avaliação do diretor de centro de custo, ele ainda não foi para distribuição de recursos. Tá. Existem duas aprovações do solicitante. Essa segunda é do... Ele voltou para cá. O diretor de centro de custo avalia o que foi solicitado de recursos. Qual que é o nome do cidadão mesmo? É Diretor solicitante. O quê? Deixa eu ver. É onde 27? 3885. 3885, ele vai aprovar novamente. Ok. É claro que antes de aprovar ele iria clicar na demanda, ver os dados. Tudo bem. Se eu tinha uma lista de apago, tem que ser Acho que aqui vai revogar, não vai? Agora, Vai porque tá minúsculo. Tá minúsculo. Tá minúsculo. Pera aí, gente. Carlos. Agora é o... agora o sistema distribuiu as atividades que precisa. Atividades eram distribuídas para almoxarifado, TI, responsável TI e para o analista de... Só que o analista de recrutamento, ele não deve receber atividade porque não foi solicitado o crachá. Nós vamos acessar para ver. Ok. A tarefa... Tu estás como almoxarifado TI. Ok. Então, dispositivo móvel, na teoria teria que ser essa aqui, certo? É essa mesmo, pelo horário. Então, qual que é? Não veio pra cá, será? Pode ser que não. Esse aí é o... Esse é o 85. Esse 3885. Pode fechar, então, ele já provou que é esse não. Então, é o segundo aqui, ó. Detalhe, eu não criei duas etapas, duas tarefas. Uma para tablet e outra para smart. É isso aí, estava com preguiça. Então, ok. É entregue. Bingo. Então a atividade do responsável de TI foi? Foi. Não, é o almoxarifado. Ok. O responsável por TI tem outra atividade que é efetuar o cadastramento dos sistemas. Porque tem o login de rede dele lá, né? Isso. Responsável underline TI. Responsável underline TI. Esse cara aqui. Criar usuário de rede. É isso aqui. Ok. Então vamos lá. Então eu vou executar a ação. Eu vou falar ok. Efetuar. Pronto, agora ele só vai acessar com o usuário do analista de remuneração. Que é esse nome mesmo, né? Desculpa, é analista de recrutamento. E ele... Analista de recrutamento. E ele não tem que ter esse cara lá. Depois dessa atividade, qual que é a próxima? Contrato. Tem um aqui, mas não tem que ser um 85. Não, só sai sim. E não é que funciona. Agora eu vou te pedir, podia ter continuado lá. O contrato é feito pelo analista de recrutamento. Desculpa. Então eu vou entrar com o analista. Qual que é o analista que eu estava vendo aqui? Recrutamento.
Vamos localizar nossa requisição 3885. E nossa requisição 3885, ela não deve estar nessa atividade de distribuição de recursos, ela deve estar na atividade de contrato nesse momento, porque todas as ações foram concluídas, tá? Contrato de trabalho, que é executado pelo analista de recrutamento. Então tu pode entrar nela, executar e dar o fim do processo. Então vamos avançar e ele tem que dar Contratação efetivada ou contratação realizada, ou fim. O F. No final eu não coloquei o formulário de... eu deixei livre para ficar aberto tudo aí. Legal, e ele ficou com a etapa de funcionário contratado, que foi o final que tu estabeleceu. Muito bem, Emerson. Muito bom, muito obrigado.